Acho que aconteceu outra coisa que fez o governo perceber, mais rápido do que perceberia de outra forma, que isso não vai ser bem recebido e que vai sair mais caro do que a primeira fase da guerra. E foi o que aconteceu na Jordânia. Porque o que aconteceu na Jordânia não foi apenas que os iranianos atingiram uma base americana com precisão significativa e conseguiram passar pelos sistemas de defesa aérea. Nós já sabíamos que eles eram capazes disso. O ponto é que os iranianos parecem ter tido informações de inteligência em tempo real sobre o que estava acontecendo naquela base. Porque algo estava acontecendo ali, e os iranianos descobriram isso muito rapidamente. Então, em 7 minutos, eles atacaram. Isso é muito diferente do que vimos na primeira fase da guerra, quando eles tinham uma inteligência melhor. Mas ao que parece, basicamente, eles estavam comprando imagens comerciais de satélites chinesas ou de outras fontes, com resolução mais alta. Ainda assim, essas imagens tinham de 5 a 10 dias de atraso. Agora estamos falando de inteligência em tempo real. Isso muda drasticamente o cenário quando se trata de proteção das forças. Desculpe, pode continuar. E somado ao esgotamento dos interceptadores e assim por diante, isso criou uma situação realmente muito ruim. Então até mesmo esse plano não planejado já não podia mais seguir adiante. E o governo começou a ficar um tanto desesperado por algum tipo de cessar-fogo. Bem, sim. E acho que é exatamente isso que estamos vendo aqui. Quero dizer, foi isso que apareceu ali há um instante, quando o vice-presidente Vance e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, levantaram preocupações sobre o fato de que se lançássemos esse ataque pesado no último fim de semana, não teríamos munição suficiente para continuar. E de qualquer forma, isso não faria diferença. Não atingiria o objetivo, que é liberar o Estreito de Hormuz, mas continuaria esgotando os estoques. E ao mesmo tempo, temos essas informações aqui que mostram alguns dos alvos que foram atingidos, alguns deles que você mencionou na Jordânia. Mas você vê que essas imagens, apesar de os Estados Unidos estarem tentando dizer à população civil para não divulgar essas imagens de satélite, algumas acabam vazando mesmo assim. E dá para ver que eles têm ataques muito precisos. Quando atiram em algo, acertam. Haver interceptações ou não, isso não faz diferença. Eles estão atingindo aquilo em que estão atirando. O que isso diz sobre as capacidades deles depois de todo esse tempo, de toda essa guerra, desde 28 de fevereiro até hoje? O que isso diz sobre a capacidade militar do Irã neste momento? Eu voltaria ainda mais, para junho de 2025. Acho que o que vimos foi que os iranianos estão aprendendo e melhorando de forma decisivamente mais rápida do que os Estados Unidos ou Israel. Talvez o ponto de partida dos iranianos fosse tão baixo que alcançá-los não fosse tão difícil. Não sei. Você sabe muito mais sobre essas diferentes questões. Mas acho que, novamente, uma das coisas centrais que aconteceu aqui foi a revelação de que eles não só têm mísseis melhores, não só conseguem atravessar todos os sistemas de defesa aérea, como agora também têm inteligência praticamente em tempo real. Isso significa que, seja lá o que os Estados Unidos estejam fazendo na região, presumivelmente os iranianos ficam sabendo quase imediatamente. É um cenário muito, muito diferente. É isso mesmo. E isso é algo com que não tivemos que lidar. Não tivemos. Quer dizer, fosse a insurgência no Iraque, de 2003 em diante, e todos os anos em que combatemos aquilo, ou o Talibã, e os 20 anos da guerra sem sentido no Afeganistão, e assim por diante, eles realmente não podiam fazer nada além de plantar bombas e realizar ataques aqui e ali, atingindo alguém numa emboscada ou algo assim. Eles não podiam fazer nada aqui. Esta é a primeira vez que alguém tem os meios e a capacidade de revidar. E agora, como você acabou de apontar, eles estão ampliando sua capacidade. E a ameaça às nossas forças na região continua crescendo.
Mas vamos olhar também para outra coisa aqui. Esta guerra não só está indo mal, como também algo sobre o qual você e eu estávamos conversando pouco antes de entrarmos no ar, ela pode estar se expandindo em alcance. Como você acabou de ouvir, a Ucrânia, e isso pegou muita gente de surpresa, atingiu uma embarcação iraniana. E segundo Abbas Araghchi, Israel também matou alguns marinheiros deles. Ele diz: isso não pode ficar sem resposta. O que você acha desse desenvolvimento? Então, nós sabemos, é claro, que os iranianos vêm ajudando os russos com drones e outras coisas na Ucrânia. Ainda assim, a ideia de que os ucranianos atacariam embarcações iranianas no Mar Cáspio, à primeira vista, poderia parecer uma tentativa dos ucranianos de demonstrar sua capacidade. Eles estariam tentando impor um custo aos iranianos pelo apoio à Rússia. Talvez também estejam tentando mostrar que podem ser, de certa forma, úteis aos Estados Unidos. Suspeito que haja algo maior acontecendo, porque todas essas coisas, por si só, podem ser benéficas para os ucranianos. Mas se voltarmos e pensarmos em qual tem sido um dos principais objetivos da Ucrânia desde que os russos invadiram o país, é tentar garantir que a OTAN entre plenamente na guerra, que os Estados Unidos entrem plenamente na guerra. O que, claro, faz sentido se você está na Ucrânia. Você acabou de ser invadido por uma grande potência nuclear. Está reagindo, lutando de volta, mas seria muito mais útil para você se outra superpotência entrasse nessa guerra ao seu lado, em vez de apenas fornecer armas e assim por diante. Mas essa foi uma tentativa, essencialmente, de fazer os Estados Unidos prestarem um favor à Ucrânia. E vimos que até o governo Biden, apesar de ele ter dado um apoio enorme e usado a retórica de que vamos apoiar vocês para sempre, pelo tempo que precisarem, nada de negociações com a Rússia e nunca um acordo com a Rússia sem os ucranianos à mesa. Ainda assim, desde o começo, Biden disse: nada de tropas em solo. Eles resistiram à pressão para fornecer caças F-16 e outros tipos de recursos, sendo muito cautelosos e receosos de qualquer coisa que pudesse, de fato, levar a um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia. Mas o que a Ucrânia pode estar fazendo agora é tentar de novo, porque talvez não sejam apenas eles atacando navios iranianos. Eles podem estar tentando fundir a guerra na Ucrânia com a guerra contra o Irã. Ao fundir essas guerras, os ucranianos não se tornam apenas beligerantes na guerra contra o Irã. Isso também faz dos Estados Unidos um beligerante na guerra na Ucrânia, que é exatamente o que eles vêm tentando conseguir há algum tempo, sem sucesso. E desta vez, não seriam mais apenas os ucranianos pedindo ajuda. Em vez disso, os ucranianos estariam vindo em socorro dos Estados Unidos nesse impasse, nesse beco sem saída, em que Trump colocou os Estados Unidos ao iniciar essa guerra, para a qual ele não tem boas opções militares. Como acabamos de discutir, ele começou outra guerra, ou outra fase desta guerra, sem ideias novas, e acabou no mesmo lugar de antes. Então os ucranianos talvez estejam tentando se apresentar aqui, não como quem pede caridade aos Estados Unidos, mas como quem vem em ajuda aos Estados Unidos. Mas nesse processo, mesmo que isso não fique explícito, eles fundem a guerra do Irã com a guerra da Ucrânia. Acho que isso também seria benéfico para os israelenses, porque, da perspectiva de Netanyahu, primeiro, ele ganha uma nova sobrevida para a guerra com o Irã, que ele quer que continue o máximo possível. E isso traz os europeus para a guerra com o Irã de uma forma que até agora, na melhor das hipóteses, só foi indireta. Mas agora também, atacar o Irã, derrotar o Irã, já não se trata mais de defender Israel, trata-se de defender a Ucrânia. E a guerra na Ucrânia e suas origens são muito diferentes da guerra contra o Irã, porque a Rússia de fato invadiu aquele país. Foi uma violação do direito internacional. Para os ucranianos, é uma guerra de defesa, para se defenderem. Já na guerra contra o Irã, estamos falando de duas potências nucleares iniciando uma guerra de agressão, em meio a negociações, contra um país que não tem armas nucleares. Mas tudo isso será deixado de lado, porque a guerra contra o Irã
passará a fazer parte da defesa da Ucrânia, que é vista como muito mais legítima por um número bem maior de países e aos olhos do mundo. Então, eu acho que a fusão dessas duas guerras, não estou dizendo que isso seja bem-sucedido, nem que vá ser bem-sucedido. Espero que o governo Trump entenda que pode existir a tentação de obter ajuda ucraniana numa situação em que os Estados Unidos estão encurralados. Mas o custo disso é que os Estados Unidos também acabam se tornando um beligerante direto na guerra da Ucrânia, mais do que foram até agora. E os russos, então, também passariam a fazer parte da guerra contra o Irã. É um desastre completo. E espero que eles percebam isso. Mas consigo entender a tentação inicial que Trump pode ter de usar a experiência ucraniana com drones como parte da guerra contra o Irã. Uma das coisas que poderia facilitar esse caminho terrível que você acabou de descrever depende do que o Irã fizer em resposta. Eu acabei de mostrar aqui uma declaração de Abbas Araghchi, feita há 1 minuto, dizendo que isso não pode ficar sem resposta. Ele escreveu isso em letras maiúsculas. Agora, se o Irã fizer alguma coisa e retaliar algum alvo na Ucrânia, isso aparentemente reforçaria a ideia de unir as duas situações. Você acha que o Irã vai fazer isso? Não tenho tanta certeza. Pode ser que ataquem em outro lugar, em vez de atacar a Ucrânia. Podem atingir algo no Mar Negro quando se trata de algo proporcional, visto mais como uma resposta do que como algo que empurre ainda mais isso rumo a uma fusão. Mas, por si só, essa ação também pode contribuir para a fusão dessas duas guerras. E, novamente, isso é algo que os ucranianos acreditam que os beneficiaria, mas não acho que os iranianos queiram. Não acho que os russos queiram. Mais uma vez, isso essencialmente dá à guerra outra chance. Não precisamos de mais nada disso. Vamos simplesmente deixar isso de lado. Talvez o bom senso prevaleça por lá e eles façam alguma coisa que não seja cinética. Não sei, mas é algo que vamos continuar acompanhando. Obrigado por isso. Você mencionou Benjamin Netanyahu há pouco. Ele também está tentando se recolocar nisso, para manter o impulso. Se alguém estiver dizendo que aqueles 13 dias consecutivos em que os Estados Unidos estavam fazendo isso terminaram no fim de semana, de repente não houve aquela grande escalada. E agora parece que Benjamin Netanyahu quer dizer, ei, não se esqueçam de nós. Será preciso que o Irã entenda, seja com a queda deste regime, seja ao perceber o custo de causar caos econômico no mundo, assassinar milhares de seus próprios cidadãos e atirar contra todo mundo. Quero dizer literalmente contra todo mundo. Contra a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, Israel, a Jordânia, todos, sem exceção. É isso que este regime faz quando não tem armas nucleares. Então imagine o que faria se tivesse armas nucleares. Acho que quando este regime for derrubado ou estiver suficientemente enfraquecido para saber que precisa encerrar seu programa nuclear e mudar de rumo, é isso que o presidente Trump está realmente tentando alcançar. E eu o apoio plenamente. Então eles estão simplesmente atirando em todo mundo, Trita. Meu Deus, são pessoas completamente insanas. É preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Não sei por que estão fazendo isso, mas estão simplesmente atirando em todo mundo. O que você diz sobre isso? Olha, não acho que tenha havido uma única visita de Netanyahu aos Estados Unidos, desde pelo menos 2001, em que ele não tenha pressionado os Estados Unidos a entrar em guerra com o Irã, ou a sancionar o Irã, ou simplesmente a fazer alguma coisa. Então, seria totalmente fora do padrão ele aparecer hoje, para o funeral de Lindsey Graham, o maior belicista de todos, pelo menos nos últimos 2 anos, e não aproveitar a oportunidade para pressionar por isso. E se essa mesma pressão vier não só de Netanyahu, mas também dos ucranianos? E além disso, há outro aspecto. Minha suspeita é que os militares dos Estados Unidos não estavam exatamente entusiasmados com isso, mas não tiveram coragem de realmente enfrentar Trump,
quando ele meio que perdeu a paciência com a diplomacia. Ele quer que a diplomacia simplesmente lhe dê resultados instantâneos, mas não dá. E ele passou a defender a retomada da guerra. E acho que talvez tenha sido um cenário em que ele não lhe apresentou um plano de verdade. Por isso, todos nós vimos muitas coisas sendo destruídas sem qualquer utilidade estratégica. E isso frustrou Trump, obviamente, porque agora ele voltou a flertar com a diplomacia. Mas então os israelenses entram em cena e diz, bem, na verdade, nós temos um plano, é isso que você deveria fazer. E aí a questão é, qual vai ser a resistência? Se for um plano israelense em vez de nada, ou um plano israelense em vez de se retirar da guerra? Então, só suspecto que os israelenses talvez apresentem um plano, sabendo muito bem que Trump está novamente em uma dessas situações vulneráveis. Ele está frustrado porque sua atual campanha de bombardeios não avançou muito. Não conseguiu nada. Os militares estão dizendo a ele que uma escalada vai criar todo tipo de vulnerabilidade para os Estados Unidos e para as forças americanas na região. Então ele está meio encurralado. E ao mesmo tempo, há um caminho óbvio de volta à diplomacia, porque Trump acabou destruindo demais a diplomacia com seu retorno constante à guerra. E quero acrescentar um ponto sobre isso no final. Mas aí os israelenses entram em cena e apresentam um plano. E eu acho que, como fizeram antes, apesar de o plano deles provavelmente não ser particularmente bom, talvez consigam vendê-lo como algo estrategicamente viável, que tem aquilo que o plano atual não tem. Então acho que nos próximos dias vamos descobrir com certeza qual é a direção, porque este fim de semana talvez não tenha sido de fato a decisão definitiva. Sim, parece que a decisão, na sexta ou no sábado, foi não partir para uma escalada maior. Mas isso é diferente de dizer que não vai haver escalada nenhuma. Se os israelenses chegarem com um plano diferente, eles podem conseguir. E se eu puder dizer só uma coisa sobre por que Trump realmente prejudicou a diplomacia? Não é apenas o que ele fez nas próprias negociações, saindo delas para voltar à guerra, ou saindo do JCPOA, em primeiro lugar. Ou o fato de ambos os lados acreditarem que o outro não cumpriu realmente os termos do TNP. Mas quando você vê esse acordo com os sauditas, em que os Estados Unidos estão oferecendo de forma imprudente capacidade de enriquecimento, a mesma tecnologia que os Estados Unidos tentaram impedir que os iranianos tivessem durante 25, 30 anos, aparentemente, vamos conceder isso aos sauditas sem as inspeções com as quais os iranianos concordaram no JCPOA. Mas, menos de 24 horas depois de anunciar isso, Trump vai ao Twitter, muda fundamentalmente os termos do acordo e diz, bem, isso está condicionado a que os sauditas normalizem as relações com Israel. Então, sabe, você fecha um acordo, assina, anuncia, se vangloria dele e em menos de 24 horas muda os termos de forma fundamental. Agora, se é isso que você faz com a Arábia Saudita, um país com o qual os Estados Unidos têm uma relação muito próxima, que é um parceiro muito próximo, e com o qual, além disso, a família Trump tem laços comerciais muito estreitos. Então, o que você vai fazer com o Irã? Qual é a validade de qualquer compromisso americano, sob Trump, com os iranianos em qualquer acordo? Então, tanto aqueles do lado iraniano, que sempre foram muito céticos em relação a qualquer acordo com os Estados Unidos, quanto aqueles que não eram tão céticos, acho que todos ficaram ainda mais céticos depois de ver isso. Isso não quer dizer que, sabe, esse acordo, que Trump tenha conseguido mudar os termos, mas mostra mais uma vez o quanto ele não tem compromisso com nada que tenha assinado, o fato de que pelo menos tenta mudar. E a forma como fez isso foi simplesmente anunciar que o acordo tinha sido mudado. E claro, os sauditas rejeitaram isso. Vamos ver se esse acordo sequer sobrevive a tudo isso. Mas fica a impressão de que não há absolutamente nenhum valor no que ele diz, nenhum valor no que ele assina.
E isso, acredite em mim, plenamente reconhecido pelo Lalo Laiude, disse hoje de manhã. Não deem muita atenção às especulações da mídia. Como eu disse, no momento não temos negociações com os Estados Unidos. As negociações que temos e que podem realmente estar sujeitas a interpretações diferentes são as negociações que temos com Omã. Elas estão focadas em criar os arranjos necessários em relação ao Estreito de Hormuz. Então eu sei que você só tem cerca de 1 minuto. Se eles, ou seja, o Irã, não vão negociar com os Estados Unidos, apenas com Omã, e apenas sobre o Estreito de Hormuz, para onde essa guerra está indo? Bem, isso é realmente muito importante, porque se voltar aos iranianos e aos omanenses, eles estavam mais ou menos na mesma sintonia antes de Marco Rubio meio que ameaçar os omanenses para que adotassem a interpretação dos Estados Unidos sobre o que deveria acontecer nesse estreito. Pelo que parece, o que estão discutindo agora é, mais uma vez, alguma forma de gestão conjunta desse estreito. Foi isso que Rubio rejeitou antes. Ele não queria ver nenhuma gestão conjunta. Sem taxas, ele disse. Sem pedágios. Nada. Nem mesmo se fossem apenas taxas por serviços ambientais. E outras pessoas no governo estavam mais abertas à ideia de uma gestão conjunta, mas queriam que outros países do Golfo Pérsico também fizessem parte disso. Não sei se isso vai seguir nessa direção agora, mas parece que essa guerra não vai acabar, porque eles concordem com um memorando de entendimento para negociar sobre o estreito. Ela vai acabar quando a questão do estreito for resolvida. Assim que isso for resolvido, a guerra termina. Agora, pode até não haver tiros nesse intervalo, mas o estreito não será reaberto até que esse acordo seja alcançado. A questão é, os omanenses estão negociando com a autoridade dos Estados Unidos por trás deles? Ou estão negociando na esperança de chegar a um acordo e depois vendê-lo aos Estados Unidos? Se for esse o caso, isso pode muito bem acabar sendo usado pelo governo para conseguir uma pausa muito necessária na guerra antes de reiniciá-la. E essa pausa não é necessariamente por falta de munição. Eles não vão conseguir repor isso em um período tão curto. Mas para Trump, é melhor ter guerras em intervalos, com pausas no meio que façam os mercados de petróleo se acalmarem, reduzam os preços do petróleo e depois a guerra recomece. Quando os preços do petróleo sobem demais, você volta a algum tipo de diplomacia falsa. E então retoma a guerra depois de um tempo. Se isso acabar sendo o caso, sim, acho que veremos os iranianos atirando contra os navios o tempo todo. Eles não se importam e não vão aceitar o cessar-fogo, embora de fato pareça que tenham aceitado. Mas também será uma situação muito perigosa, porque fará com que os omanenses percam completamente a credibilidade perante os iranianos. Os iranianos vão suspeitar que talvez os omanenses soubessem disso e mesmo assim tenham concordado. Se essa ponte de confiança, que é uma das poucas que existem na região, for rompida, será realmente muito mais difícil voltar a qualquer tipo de negociação. Veja o que todos os governos fizeram. Como não há confiança entre os Estados Unidos e o Irã, eles usaram países como Catar e Omã para retomar as negociações, porque esses países tinham alguma credibilidade mútua com os iranianos. Se isso for destruído, como vamos retomar a diplomacia? If that is destroyed, how are we going to restart diplomacy?